Hoje trago ao canal do YouTube da Certform, Escola de Formação Prática, uma questão de finanças empresariais. Eu quero responder à seguinte questão. Até que ponto analisar somente os resultados contabilísticos de uma empresa é suficiente para fazer efetivamente uma correta avaliação económica ou financeira dessa empresa? Serão os resultados contabilísticos suficientes ou haverá mais que nós podemos fazer? É isso que nós vamos tratar neste vídeo. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizá-lo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Ao longo do mês de setembro vamos dar início na Certform, Escola de Formação Prática, a um amplo conjunto de cursos. Cursos esses que estão já todos agendados no calendário de formação. Para o mês de setembro temos uma série de cursos a iniciar e a matéria que eu vou abordar nesta apresentação é uma matéria desenvolvida, nomeadamente, no curso de Formação Executiva em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, que vamos iniciar no próximo dia 25 de setembro. Mas na Certform desenvolvemos cursos na forma e-learning e cursos na forma live streaming. E-learning significa que logo a partir do momento em que faz a inscrição na formação e após o respectivo pagamento, vai ter as suas credenciais e pode fazer o login na plataforma de e-learning, iniciar imediatamente o seu percurso formativo e fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e, claro, a partir de qualquer parte do mundo. Nos cursos live streaming, as sessões são em tempo real e por isso temos sempre uma data de início marcada para os cursos live streaming. As edições vão se sucedendo. A próxima edição da Formação Executiva em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial iniciará no dia 25 de setembro, decorre às quartas-feiras, das 19 às 23 horas e no site da Certform pode ter informações detalhadas sobre este e outros cursos que atualmente disponibilizamos, mas quaisquer informações que nos queira colocar sobre os cursos de formação da Certform, poderá fazê-lo através dos contactos no site e do próprio e-mail geral@certform.pt. Será que analisar os resultados contabilísticos de uma empresa é suficiente para chegar a uma conclusão da sua saúde financeira? Vamos ver um exemplo que efetivamente vai provar o contrário. Imagine-se duas empresas, eu vou já aqui para a folha de cálculo Excel, preparada para fazer aqui esta nossa análise. Temos aqui duas empresas, a empresa A e a empresa B. As duas empresas têm rigorosamente o mesmo EBITDA, ou seja, o resultado antes das depreciações, dos juros, do imposto da empresa A é de 600 mil euros e da empresa B é igualmente 600 mil euros. Depois, por coincidência, as duas empresas têm as mesmas depreciações para os ativos fixos tangíveis e amortizações para os ativos intangíveis do período em questão. 100 mil para cada uma. Se subtrairmos ao EBITDA as depreciações e amortizações, temos aquilo que se chama o EBIT, Earnings Before Interests and Taxes, ou em português, o lucro que a empresa tem antes de se considerarem os juros, antes de se considerar o imposto. 500 mil euros para cada uma das empresas. Ou seja, em termos de resultados contabilísticos no âmbito do EBITDA e do EBIT, as empresas tiveram a mesma performance. Mas é preciso ir mais além.
porque avaliar a saúde económica da empresa pela mera análise dos resultados contabilísticos da mesma não é realmente suficiente. E vejamos o seguinte. Bom, a empresa A teve juros suportados no período de 40 mil euros, a B 300 mil, portanto a B suportou um valor muito superior em juros, em função de empréstimos, de dívida financeira que ela tem, o que, por sua vez, impacta o resultado antes de impostos de cada uma delas. Depois temos o imposto, o IRC, que incidiu sobre o lucro da empresa, o valor do imposto, o resultado líquido do período de cada uma delas, o resultado antes de impostos menos o imposto, e a taxa efetiva de IRC. A taxa efetiva de IRC nada mais é do que dividir o imposto da empresa pelo seu resultado antes de impostos. E nessa matéria, a taxa efetiva de IRC, que em finanças nós consideramos a ser o T é taxa efetiva de IRC, é igualmente de 30%. Bom, estrutura de capitais das duas empresas. Sabemos que o ativo de uma empresa é financiado por capital próprio e por dívida. A empresa A, ela contempla um financiamento por via de capital próprio de 1.500.000 euros e a A, 500 mil euros, a empresa A contempla um financiamento proveniente de capital próprio 1.500.000 euros e de capital alheio, mas aqui a chamada dívida financeira, ou seja, sobre aquela dívida financeira suporta juros, de 500 mil euros. Ou seja, o capital investido, os capitais investidos, invested capital, ou capitais investidos na empresa, forma-se o valor de 2 milhões de euros. Já a empresa B apresenta um capital próprio de apenas 1 milhão de euros, comparativamente, obviamente, com a empresa A, e a sua dívida financeira é bastante mais alta, são 2.200.000 euros. A verdade é que, para uma empresa, o capital próprio tem um custo e a dívida tem também um custo. Quanto ao custo da dívida, nós intuitivamente chegamos rapidamente que, efetivamente, a dívida tem um custo. Se é uma dívida onerosa, paga-se uma taxa de juro às instituições financeiras nas quais a empresa obteve os respectivos financiamentos. Quanto ao custo do capital próprio, trata-se de um custo de oportunidade. É que o sócio ou o acionista, quando avalia colocar o seu capital na empresa, ele tem outros investimentos alternativos no qual o seu capital pode ser efetivamente alocado. E há então aqui um custo de oportunidade que terá de ser efetivamente calculado. Para se fazer o cálculo do custo do capital próprio, usa-se normalmente um modelo que é o modelo de precificação de ativos, o denominado CAPM. E com base nessa metodologia, o custo do capital próprio da empresa A, o KPE, custo do capital próprio é de 7%, e o custo do capital próprio da empresa B de 15%. Ou seja, os sócios ou os acionistas exigem efetivamente uma maior rentabilidade mínima à empresa B, uma maior à empresa B em comparação com a empresa A. Agora, quando uma empresa é financiada quer por capital próprio, quer por dívida, e ambas o são, se nós fizermos a média ponderada das fontes de financiamento, tendo em conta os pesos que cada uma delas tem no total, e considerando o custo do capital próprio e o custo da dívida, vamos ter o chamado WACC, que é o custo médio ponderado do capital. Isto obedece a uma fórmula. Aqui nesta folha de cálculo eu tenho toda a metodologia para calcular o WACC
da empresa. Há aqui uma série de variáveis, nomeadamente para o uso do CAPM, que nós temos de consultar em bancos de dados. Eu uso as folhas de cálculo que são proporcionadas pelo professor Damodaran para encontrar aqui prémio de risco de mercado, betas setoriais, por aí fora. Mas aqui neste exercício eu já contemplo qual o custo do capital próprio da empresa A, da empresa B, de acordo com a metodologia do CAPM, 7% e 15% respectivamente, e depois o custo médio ponderado do capital, considerando capital próprio, considerando dívida. A verdade é que existe o cálculo do custo médio ponderado do capital, o peso do capital próprio sobre o capital próprio mais a dívida vezes o custo do capital próprio, mais o peso da dívida em função do capital próprio e da dívida vezes o custo da dívida, com efeito fiscal, porque os juros são fiscalmente aceitos, e temos então que esse custo médio ponderado das duas grandes fontes de financiamento de capital, a empresa A consegue 8%, a empresa B 12%. Efetivamente, os custos de capital da empresa B são bastante superiores aos custos de capital da empresa A. Isso vai ter um impacto muito grande, porque não é suficiente analisar uma empresa meramente pelo EBITDA e pelo EBIT. Porque a empresa, para conquistar resultados operacionais, ela usa capitais, e esses capitais têm um custo. Esse custo vai agora ser interpretado quando nós falamos, por exemplo, do EVA. O EVA, que é o chamado valor económico agregado, Economic Value Added, ele é calculado da seguinte forma. Parte-se de um resultado operacional líquido de imposto, que é o EBIT vezes a alíquota tributária, um resultado operacional líquido de imposto, ou seja, considerando já aquela fatia do imposto que dirá respeito ao Estado, às finanças, e ficamos apenas com o resultado operacional que fica do lado da empresa. Também se costuma chamar a este resultado operacional o EBIT vezes 1 menos T, o chamado Net Operating Profit After Taxes, aquele que é conhecido pelo NOPAT. E vamos-lhe subtrair o custo que as duas fontes de capital apresentam para a empresa. E vejamos o que é que acontece com a primeira empresa, a empresa A. Bom, pegando no EBIT, que são 500 mil euros, mas vamos subtrair, portanto, vamos considerar o efeito fiscal a este EBIT, ou seja, fazendo 100% menos a taxa efetiva de IRC de 30%, não é? O efeito fiscal acaba por ser 70%, estamos a extrair do EBIT aquela parcela de imposto que sobre ele incide e que dará respeito à autoridade tributária e, portanto, não fica para a empresa, e temos aqui um resultado operacional líquido de imposto, aquela parcela do resultado operacional que efetivamente diz respeito à nossa empresa, e vamos-lhe retirar, vamos-lhe subtrair o custo das duas fontes do capital. Ou seja, esse custo ele é interpretado pelos capitais investidos na empresa, o capital próprio de 1.500.000 euros mais a dívida financeira de 500 mil, portanto os capitais investidos na empresa são 2 milhões de euros, estes capitais investidos têm um custo. Multiplicando os capitais investidos pelo WACC, temos efetivamente o custo dos capitais investidos. Então estamos aqui a aplicar uma fórmula do EVA que subtrai ao EBIT
o custo dos capitais investidos. Esta empresa gera um resultado positivo, um EVA positivo de 190 mil euros. Portanto, é uma empresa que está efetivamente a gerar valor. Ela proporciona valor. O mesmo não acontece com a empresa B. Porque se fizermos exatamente o mesmo cálculo em relação à empresa B, a empresa B está a destruir valor. Ou seja, o custo dos capitais investidos na empresa B é superior em 34 mil euros relativamente ao seu resultado operacional líquido imposto. A empresa B está a destruir valor. E as duas tinham o mesmo EBIT. Por isso, esta análise além do EBIT é importante. E agora vamos ver uma outra métrica, o chamado residual income, ou seja, um lucro residual. Ele é obtido fazendo agora o seguinte cálculo. Vamos pegar no EBIT, vamos-lhe retirar os juros, vamos-lhe retirar o imposto e, no fundo, vamos ter o resultado líquido do período. E o resultado líquido do período é aquilo que dirá respeito aos sócios, aos acionistas. Mas como este capital próprio dos sócios e dos acionistas tem um custo, o custo do capital próprio, vamos subtrair ao resultado líquido o tal custo do capital próprio e vamos ver se obtemos aqui valor positivo, o que significa criação de valor, ou negativo, o que significa destruição de valor. Em relação à empresa A, a verdade é que o seu EBIT, vamos ali ao EBIT da empresa, eu podia ir já diretamente ao resultado líquido, não é? Mas vamos fazer aqui o exercício. EBIT subtraído dos juros, subtraindo o imposto, resultado líquido do período, não é? Aquela fatia que dirá, aquele lucro líquido que virá eventualmente a ser distribuído pelos sócios ou acionistas, eles têm direito a ele, mediante, obviamente, uma série de considerações que terão de ser abordadas por prioridades no Código das Sociedades Comerciais, mas, porventura, o resultado líquido, efetivamente, é aquela fatia que dirá respeito aos acionistas, depois de termos cobertura de prejuízos, depois de termos garantidas as reservas legais, estatutárias e por aí fora. Mas o capital próprio que diz respeito aos sócios ou aos acionistas, ele tem um custo. E vamos comparar o resultado líquido da empresa com o custo do capital próprio. E o custo do capital próprio nada mais é do que o KPE, calculado de acordo com o modelo de precificação dos ativos, o CAPM, multiplicado pelo próprio capital próprio da empresa, 1.500.000 euros. Esta empresa continua a gerar valor, 270 mil euros de geração de valor. Vamos só verificar aqui 217 mil euros de criação de valor, o que é precisamente o contrário da empresa A, que também destrói valor aqui no domínio da relação entre o resultado líquido do período e do custo que o capital próprio da empresa, que é aquele que é fornecido pelos sócios acionistas, tem. Ele é superior em 10 mil euros relativamente aos resultados líquidos da empresa. Temos a empresa A com resultados contabilísticos positivos. Eles são todos positivos, incluindo o próprio resultado líquido. Temos a empresa B, que também tem resultados contabilísticos positivos. O EBITDA e o EBIT são iguais. Depois, obviamente, o resultado antes de impostos e o resultado líquido é diferente, porque a empresa B está muito mais alavancada, tem uma dívida financeira muito superior, ela tem que pagar mais juros, e daqui resulta que, enquanto que a empresa A é capaz de criar valor,
pela métrica do EVA e do Residual Income, a empresa B destrói valor e ambas têm resultados contabilísticos positivos. Ora, isto leva-nos a uma conclusão que é a seguinte: a minha pergunta inicial: até que ponto os resultados contabilísticos refletem a verdadeira saúde financeira da empresa? Não refletem. É que a análise financeira não se pode limitar à interpretação de resultados contabilísticos. As duas empresas têm um EBITDA e um EBIT iguais. Claro que o EVA é uma métrica que nós aqui usamos adicionalmente, assim como o lucro residual. O lucro residual é uma medida financeira que quantifica o lucro que uma empresa obtém após deduzir os respectivos custos de capital, incluindo os juros da dívida e o retorno exigido pelos acionistas sobre o capital próprio. E, portanto, nós chegamos à conclusão que, comparativamente, a empresa A, ela gera um EVA positivo de 190 mil euros, o que evidencia a capacidade de cobrir todos os custos do capital investido e de proporcionar valor significativo para os acionistas, ou para os sócios, se fosse uma sociedade por cotas, acionistas, uma sociedade anónima. O seu resultado residual é de 217 mil euros, demonstrando efetivamente retornos substanciais. A empresa B, ela tem um EVA negativo, indicando a incapacidade de gerar valor suficiente para cobrir o custo do capital, com um lucro residual de menos 10 mil euros. Esta empresa não apenas falha em cobrir custos associados, como também não consegue oferecer retornos aceitáveis aos acionistas. Assim, provamos aqui nos nossos cálculos que as duas empresas, apesar de resultados contabilísticos positivos e até do EBITDA e do EBIT coincidirem, a verdade é que a empresa A cria valor, a empresa B destrói valor. Concluindo, a comparação entre a empresa A e a empresa B evidencia a necessidade de ir além do EBITDA na avaliação da saúde financeira e do potencial de criação de valor. Enquanto a empresa A demonstra uma sólida capacidade de rentabilidade, a empresa B, apesar de apresentar o mesmo EBITDA e até o mesmo EBIT, não gera retornos positivos, sublinhando aqui a relevância de indicadores como o EVA e como o lucro residual. Efetivamente, este estudo que nós agora acabamos de fazer é muito simples, mas ao integrarmos as métricas do EVA e do lucro residual, juntamente com o EBITDA, temos assim uma análise financeira muito mais robusta, como fica demonstrado. Porque a dependência exclusiva de um resultado contabilístico EBITDA pode conduzir a erros de avaliação e decisões inadequadas. Por isso é fundamental, é crucial que os analistas e os investidores adotem uma abordagem abrangente ao usar vários indicadores, melhorando assim a percepção do desempenho financeiro e favorecendo a identificação de empresas com potencial de gerar valor sustentável a longo prazo. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.